E a disputa por uma vaga ao Senado por São Paulo neste ano começa a ganhar forma nos bastidores, reunindo nomes de diferentes espectros ideológicos e abrindo espaço para alianças, conflitos e também cálculos estratégicos. Os detalhes com Misael Mainetti. Apenas 2 cadeiras e vários candidatos. Entre os cotados para o Senado por São Paulo estão figuras conhecidas nacionalmente, o que eleva o nível de competitividade da eleição. Um dos nomes mais comentados é o da agora ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, que deixou o MDB de Baleia Rossi e partiu para o PSB de João Campos. Com forte projeção nacional, após a eleição presidencial de 2022, Tebet tem como principal trunfo a imagem de moderação e capacidade de diálogo. Por outro lado, enfrenta o desafio de se consolidar eleitoralmente em São Paulo, estado onde não construiu sua carreira política, embora ela reforce totalmente o contrário. É o que explica o cientista político Elias Tavares. Ela saiu da eleição de 2022 como uma liderança nacional relevante, mas de lá para cá vem perdendo seu protagonismo. Hoje ela parece muito mais como uma peça dentro do governo Lula do que como uma liderança autônoma. Tem recall, tem trânsito principalmente no agro, mas o desafio dela é justamente esse, voltar a ser protagonista. Outro nome em evidência é o do também ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB. Ex-governador paulista, França tem base política no estado e trânsito entre diferentes grupos, o que facilita articulações. No entanto, sua proximidade com o governo federal pode ser um fator de desgaste em setores mais críticos ao Planalto. Já disputou diversas eleições e acumulou derrotas importantes, inclusive na capital, onde ficou bem atrás e não chegou nem próximo do segundo turno quando disputou a Prefeitura de São Paulo. Tem experiência, tem presença, mas falta carisma e força eleitoral para uma disputa majoritária desse tamanho. Também aparece no radar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Rede. Reconhecida internacionalmente, Marina tem como ponto forte a pauta ambiental e o apelo junto a eleitores progressistas. Em contrapartida, enfrenta dificuldades históricas de estrutura partidária e pode ser impactada pela disputa interna entre Rede e PSOL, embora dirigentes já tenham indicado que ela seja escolhida. Ela tem uma marca consolidada, uma pauta clara, ligada à sustentabilidade, meio ambiente, e num cenário global onde isso ganha força, ela pode acabar tendo um crescimento importante. Mas existe um problema, a disputa interna da esquerda. Só o Rede e PSB, todo mundo brigando pelo protagonismo de coadjuvante dentro do campo do petismo, dentro do PT. Eles brigam ali para ver qual desses partidos seria ali o coadjuvante do PT. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente da Federação PSOL-Rede, Juliano Medeiros, afirma que não é justo o PSB ficar com 2 vagas e que, em caso de necessidade, vão lutar para que isso não aconteça. O PSB não pode ter as 2 vagas para o Senado, isso é desproporcional ao tamanho do PSB. O PSB tem 2 deputados federais em São Paulo, a nossa federação tem 6. Nós temos 5 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, o PSB tem 4. Então, é desproporcional que o PSB tenha as 2 vagas do Senado. Então, por isso que nós estamos reivindicando que a nossa federação tenha uma das vagas, né? E é nessa perspectiva que nós vamos dialogar com todo respeito, com toda tranquilidade. Ninguém está impondo veto a quem quer que seja. No campo da direita, o ex-secretário de Segurança Pública, o deputado federal Guilherme Derrite, do PP, surge como possível candidato. Alinhado ao eleitorado conservador e com forte associação à pauta de segurança, Derrite tem potencial de mobilização. Por outro lado, sua atuação na área pode gerar críticas e rejeição em setores mais moderados. A direita também se organiza. Derrite, por exemplo, é um nome que pode capturar essa bolha com facilidade. Tem discurso, tem posicionamento claro e pode se viabilizar com muito mais naturalidade. Outro nome é o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Com forte base bolsonarista, ele teria como vantagem o recall eleitoral e apoio de uma militância engajada. Em contrapartida, enfrenta alta rejeição fora desse núcleo mais fiel, o que pode limitar a expansão de votos. Já Eduardo Bolsonaro, ele tem um ativo muito forte, que é o bolsonarismo, mas também tem um problema evidente hoje, que é essa distância dos últimos tempos que ele tem, inclusive a ausência física
por não estar no país. Isso pesa muito numa eleição desse tamanho. Ainda assim, se entrar no jogo, eu enxergo ele como competitivo. Ainda na direita, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, também é citado. Com perfil mais discreto, ele tem boa articulação institucional e apoio dentro da máquina estadual, mas carece de maior projeção junto ao grande público. Talvez do nome da direita é o nome mais estruturado institucionalmente, presidente da Lesp, articulado, bênção do Tarcísio. Isso não é pouca coisa, mas ele tem um grande desafio. O desafio dele é outro, é o baixo conhecimento do público. Ele precisa se tornar conhecido e rápido. A eleição para o Senado em São Paulo costuma exigir campanhas robustas, um alto nível de conhecimento do eleitor, nem sempre, e alianças amplas. Entre as facilidades para os candidatos estão a visibilidade nacional e o apoio de estruturas partidárias fortes. Já entre as dificuldades pesam o alto custo da campanha, a necessidade de atingir um eleitorado diverso e a polarização política que tende a reduzir o espaço para candidaturas de centro. Além dos nomes já citados, outras candidaturas ainda podem surgir conforme as negociações avancem, especialmente dentro de partidos como PSD, União Brasil e Republicanos, que tradicionalmente buscam protagonismo em disputas majoritárias no estado de São Paulo. Com múltiplos nomes competitivos e possíveis divisões internas em diferentes campos, a corrida pelo Senado em São Paulo promete ser uma das mais disputadas e imprevisíveis do país.